A gente conversa agora ao vivo com o senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, que vai presidir a CPMI, que vai investigar as fraudes no INSS. Bom dia, Viana. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Viana. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Itatiaia. Senador, o que significa a sua eleição para a presidência da CPMI do INSS? É possível entender que será uma CPMI para pressionar o governo Lula? Kátia, a minha eleição significa a possibilidade que a população brasileira saiba exatamente o que aconteceu em meio a essa roubalheira do INSS. Da maneira como estava já preparada, respeito muito os meus colegas, respeito aqueles que estavam lá indicados, mas nós não teríamos resultados efetivos, iria toda a sujeira para debaixo do tapete. A população brasileira já sabia que se tratava de algo armado para, infelizmente, encobrir aqueles que estão envolvidos nessa história. Então, eu digo com muita clareza que o meu nome foi o indicado pela oposição e pela articulação de centro como o mais equilibrado, e fico muito feliz em dizer que realmente nós vamos dar uma resposta à população brasileira. Esse é o significado da minha eleição, Kátia. O senhor disse que os indicados anteriormente iriam encobrir, jogar para debaixo do tapete aqueles que seriam os responsáveis pelas fraudes no INSS. Quem seriam esses responsáveis? Olha, nós temos o grupo que já estava todo organizado, um colega meu de Senado, um relator. Eles, naturalmente, com as ligações que têm com a casa e principalmente com o grupo do governo, dificilmente poderiam expor, por exemplo, toda a base de sindicatos. Quem está por trás dessa história, dos descontos indevidos, quem ficou com o dinheiro, são as associações e sindicatos ligados aos partidos de esquerda no Brasil. Agora, nós precisamos delimitar as responsabilidades, inclusive se temos nomes da direita. Eu tenho notícias que no final do governo anterior, por exemplo, diversas associações tiveram acesso a novos descontos e repasses. Então nós vamos expor não somente aqueles que tenham ligação com a esquerda, mas que tenham ligação com a direita também. A minha visão, Kátia e Eustáquio, é uma visão de completa independência nessa investigação. E tenho conversado com o relator, que é membro do Ministério Público, é uma pessoa que conhece da investigação. Nós vamos entregar ao país um relatório, esse é o nosso objetivo principal, um relatório que tenha credibilidade. Vocês mostraram agora há pouco uma reportagem sobre as barragens que não existem mais da montante. Essa decisão de se mudar a legislação e hoje, por exemplo, as barragens serem mais seguras e a reutilização, nasceu da CPI de Brumadinho, que eu fui relator. O meu relatório como relator, investigador da CPI de Brumadinho, foi base, inclusive, do Supremo Tribunal Federal nas decisões das famílias de Brumadinho. Então, eu quero que, dessa vez, a população também tenha um relatório em que a gente saiba como aconteceram os roubos, quem ficou com o dinheiro, onde foi parar o dinheiro desviado e como nós vamos evitar que o INSS seja assaltado como foi bilionariamente nesses últimos anos. Senador Carlos Viana, há uma espécie de tradição, críticas de que CPIs não dão em nada, terminam em pizza. E a gente já vê muita briga política, né, para a escolha dos integrantes dessa CPI do INSS. Estamos a aproximadamente um ano das eleições do ano que vem. O senhor não teme que essa CPI possa virar palanque político para alguns? Essa é uma preocupação, Eustáquio, você está certo. Porque nós temos um ano pré-eleitoral, nós temos hoje uma divisão muito profunda, ideológica e partidária no Brasil. Cada lado vai tentar, naturalmente, buscar a sua relevância, mas o que eu quero é que a CPI, eu tenho conversado com os membros, as falas, todas elas estejam direcionadas a ajudar na investigação. Eu não vou permitir que a CPI se torne um palco para qualquer pessoa. Hoje a gente tem uma visão de política muito ligada às redes sociais e pouca solução. Não é o meu caso. Eu tenho a política como a área em que a gente dá resultados. E a CPI vai trabalhar nessa linha, Eustáquio. Nós não vamos permitir que a gente se transforme num teatro, nem da esquerda, nem da direita. Porque o aposentado que está nos assistindo, aquele que tem um familiar pensionista, uma pessoa que depende do INSS, tem aqueles que votam na esquerda e os que votam na direita. Essas pessoas querem saber o seguinte: quem roubou? Quem é o responsável pelos desvios? Outra coisa, nós
pagarmos essas pessoas é uma obrigação do Estado, mas usar dinheiro dos impostos para poder pagar o rombo do INSS, isso é um absurdo. Essa é a minha preocupação, que todas as manifestações, e eu vou ser muito firme nisso, na questão de prazo de fala, nos requerimentos em que nós vamos convidar, primeiramente, ex-ministros da Previdência, os ex-presidentes do INSS, mas se não comparecer, nós vamos convocar, vamos quebrar o sigilo das associações, dos sindicatos, de todos aqueles que estão envolvidos nessa história, o sigilo telefônico. Vamos ser muito firmes nos critérios técnicos. Vamos ter apoio da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, para que seja um trabalho transparente e um relatório que identifique, de fato, quem colocou a mão no dinheiro dos aposentados brasileiros. Senador Carlos Viana, e sobre o dinheiro que vai servir para ressarcir os lesados pela fraude no INSS? Alguns pagamentos já viriam, né, do caixa do governo, mas e os próximos ressarcimentos? A CPI também vai tratar disso, de onde que vai sair o dinheiro, se as associações de fato serão alcançadas? Kátia, o pagar os aposentados é uma obrigação do governo federal que já está sendo feita. Qualquer presidente que estivesse no poder teria a obrigação de devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Agora, o que nós pretendemos no relatório, e eu conversei muito com o relator sobre isso, é identificarmos onde foi parar o dinheiro. Nós já temos, por exemplo, informações de que um dos principais envolvidos comprou um apartamento de luxo em Miami no valor de quase 20 milhões de reais. Se isso aconteceu, nós temos que identificar outras propriedades no Brasil, fruto da compra com uso de dinheiro, patrimônio de pessoas envolvidas em diretorias, e esse dinheiro tem que ser bloqueado, esse patrimônio, isso tudo tem que ser usado para devolver, para ressarcir os cofres do Tesouro Nacional. Uma coisa é reembolsarmos os aposentados. Eu entendo que é preciso fazer com urgência, porque a pessoa vive da aposentadoria que já é pequena e não tem essa história de desconto irregular, é ficar no prejuízo quem é a ponta mais fraca de tudo isso. Mas nós queremos saber onde foi parar esse dinheiro. E junto com o Ministério Público Federal, com a Procuradoria da República, pedimos que todos eles, todo esse patrimônio, seja bloqueado a fim de ressarcir o Tesouro Nacional, Cátia. Senador Carlos Viana, é claro que a CPI vai começar a investigar essas fraudes a partir da semana que vem, já tem um plano de trabalho sendo divulgado na próxima quinta-feira, mas pelo que já foi apurado até agora, é possível dizer se o problema aconteceu dentro do INSS ou se as associações conseguiram burlar o sistema, pegar o nome dos aposentados e pensionistas e praticar esses golpes? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Nós temos os dados da Dataprev que vão nos dizer com clareza quantas pessoas tinham acesso aos cadastros dos aposentados. Porque hoje o que a gente percebe é que uma pessoa se aposenta, no dia seguinte já tem telefone de central ligando para oferecer empréstimo consignado, que é uma outra área que nós ainda podemos entrar, porque há também descontos indevidos feitos por bancos e associações de crédito que estão dentro do escopo da CPMI. Mas primeiro nós vamos trabalhar os descontos irregulares para as associações e sindicatos. Lá está muito claro que esse sigilo, que inclusive é previsto em lei, não estava sendo cumprido. Nós queremos saber, então, quantas pessoas tinham acesso e quantas delas autorizaram os descontos por parte de quem quer que seja. Essas pessoas serão chamadas a depor a CPMI e nos explicar quem autorizou, de que maneira e onde esse dinheiro foi depositado. Nós conversamos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com o presidente da CPMI, que vai investigar as fraudes do INSS, senador Carlos Viana. Obrigada pela entrevista, senador. Até breve. Obrigado e bom dia para vocês. Bom dia a todos. Bom dia, senador.